Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Em aulas passadas, nós vimos que o limite de 2x mais 3 quando x tende a 1 foi 5. Vejamos agora uma interpretação geométrica deste fato. Temos aqui representado o gráfico da função f de x igual a 2x mais 3, que é uma reta, como nós já sabíamos. E agora perceba que, neste intervalozinho aqui, próximo do 5, estão concentrados os valores para a função. E aqui, no eixo x, nós estamos concentrados alguns valores para x. Perceba que, quanto mais eu espremer este intervalo aqui nas proximidades de 5, mais eu espremerei esse intervalo aqui nas proximidades de 1. E além disso, perceba o seguinte. De 5 para 4,5, eu subtraí 0,5. De 5 para 5,5, eu somei 0,5. Já aqui, de 1 para 0,75, nós percebemos que subtraiu-se 0,25. E de 1 para 1,25, somou-se 0,25. Existirá uma relação entre este número que eu estou subtraindo e ele mesmo somando, né, esse incremento e esse decremento, e o que acontece aqui com o x nessa proximidade do 1. Na verdade, perceba que aqui teve um decremento e um incremento de 0,5. E aqui foi de 0,25, ou seja, que é a metade. Nós vamos ver com mais calma daqui a pouco como e por que isso aqui está acontecendo. Mas o importante nesse momento é, quanto mais eu quiser espremer os valores da função aqui próximo de 5, mais eu poderei espremer os valores de x aqui próximo de 1. E como para cada valor que eu escolhi aqui, desse incremento ou decremento, eu consigo determinar um valor para eu decrementar aqui e incrementar aqui, então eu posso afirmar que o limite dessa função, quando x tende a 1, é igual a 5. Vejamos agora uma definição formal de limite. Primeiro, aproveito para dizer o seguinte. Um texto em matemática deve ser lido com bastante cuidado. Se você não entender uma palavra sequer ou uma frase sequer, com certeza, muito provavelmente, não vai conseguir entender o texto. Então vamos aqui, frase por frase. Seja uma função f e um número qualquer c no intervalo aberto de a até b. Então você tem uma função f qualquer e você tem um intervalo aberto que vai de a até b e tem um número c lá dentro. Suponha que essa f seja definida no intervalo aberto de a b, mas não necessariamente em c. Isso significa o quê? Que f tem valor para qualquer número nesse intervalo ab. Mas pode ser que ela não tenha valor para c ou pode ser que tenha, não importa. Neste caso aqui. Vamos dizer que o limite da função f, quando x aproxima-se de c, é igual a L, representando por essa anotaçãozinha aqui, se para qualquer número epsilon maior que 0, existe um número delta maior do que 0, correspondente, de tal modo que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que o módulo de x menos c é maior do que 0 e menor do que delta. Ou seja, a função f de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon, e o x está entre c menos delta e c mais delta, com x diferente de c. Vejamos agora uma interpretação geométrica disso, para esclarecer a ideia. Então aqui temos o gráfico de uma função genérica f, e aqui nós temos o seguinte, tem um ponto L, certo? E eu diminuí um valor epsilon de L e eu aumentei esse valor epsilon em L. Perceba que, se eu fizer agora no eixo x, os valores de x correspondentes para dar os valores da função nesse intervalo aqui, perceba que esse númerozinho c aqui, ele vai estar entre c menos delta e c mais delta. A jogada na definição de limite é o seguinte, deve haver uma relação entre esse delta aqui e esse, deve haver uma relação entre esse epsilon aqui e esse delta aqui. Se você conseguir achar uma relação para qualquer número epsilon positivo que você fornecer, você conseguir descobrir um número delta positivo correspondente, então você pode dizer que o limite dessa função, quando x tende a c, é igual a L. Basicamente, é essa a ideia, certo? Ou seja, em resumo, eu posso espremer quanto mais eu queira esse intervalo aqui, na proximidade de L, e eu vou conseguir espremer mais ainda também o intervalo aqui próximo de C. Além disso, deve haver uma relação entre esse epsilon, que foi escolhido, e esse delta, que nós temos aqui. Na definição formal de limites, nós usamos o conceito de módulo. A ideia básica no conceito de módulo de um número real é medir a distância desse número até a origem, isto é, até o número zero. Vejamos um exemplo. Aqui nós temos representado a reta real, nós marcamos aqui o ponto zero para identificar a origem, nós marcamos
o ponto menos 5 e o ponto 3. Imagine que você tivesse que responder a duas perguntas. A primeira pergunta seria, qual é a distância do menos 5 até o 0? E a segunda pergunta seria, qual é a distância do 0 até o 3? Bom, do menos 5 até o 0, nós temos 5 unidades. E do 3 até o 0, nós temos 3 unidades. Então, as distâncias são, respectivamente, 5 e 3. Nós vamos representar essas distâncias usando a notação de módulo. Então, nós usamos essas barras verticais aqui. E como é que a gente lê essa expressão? Nós vamos ler módulo de menos 5. E aqui como é que a gente vai ler? Módulo de 3. Vejamos a definição formal do que vem a ser o módulo de um número real x. Ela é dada dessa forma. Módulo de número x vai ser igual a x, se esse número x for maior ou igual que 0, e será menos x, se esse número for menor do que 0. Vejamos alguns exemplos. Novamente, o módulo de 3 vai ser igual a 3. Por quê? 3 é um número positivo, repetir esse número, então é o módulo dele. Já nesse outro exemplo, nós temos menos 5. Menos 5 é um número negativo. Então, o módulo de menos 5 será menos este número. Ou seja, vai aparecer menos 5, que dá igual a 5. É interessante destacar algumas propriedades dos módulos. A primeira é que o módulo de um número real qualquer é sempre maior ou igual a 0. Ou seja, é sempre um número positivo ou 0. Além disso, o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. Outra propriedade muito importante é essa aqui. A raiz quadrada de a ao quadrado é igual ao módulo de a. É muito comum as pessoas efetuarem a simplificação da raiz quadrada com a potência 2 aqui e dizer que é apenas o a. Isso não é verdade. Agora imagine que você tem um número x, de modo que o módulo dele é menor do que o número a. A é um número positivo. Então esse número x está entre menos a e a. Vejamos essa outra inequação. Módulo de x maior que a. Se a é um número positivo também, então esse número x é maior do que a, ou esse número x é menor do que menos a. Por último, nós temos uma desigualdade tão importante que ganha até um nome, que é a desigualdade triangular. O módulo de a mais b é menor ou igual ao módulo de a mais o módulo de b. Essa desigualdade é muito importante e é usada várias vezes em um curso de cálculo. Para revisar o conceito de módulo, visite o canal do meu parceiro NERF aqui no YouTube. Lá você encontrará várias aulas comentando sobre esse assunto. Lembre-se que não é o meu objetivo aqui revisar os conteúdos do ensino fundamental e médio. Façamos um exercício. Mostre, usando a definição de limite, que limite de 2x mais 3 quando x tende a 1 é igual a 5. Então, o que a gente precisa mostrar? A gente precisa mostrar que, para qualquer epsilon maior que 0, existe um delta maior do que 0, correspondente, de tal modo que o módulo de 2x mais 3 menos 5 é menor do que epsilon, sempre que o módulo de x menos 1 é maior do que 0 e menor do que delta. Vejamos como a gente vai fazer isso. Vamos começar desenvolvendo a desigualdade módulo de 2x mais 3 menos 5 menor do que epsilon. Aqui dentro do módulo vai sobrar 2x menos 2, porque nós temos mais 3 e menos 5. Esse 2 a gente pode colocar em evidência, e como ele é um número positivo, nesse caso aqui, ele vai poder ser retirado do módulo, porque aqui eu usei a propriedade que o módulo do produto é o produto dos módulos, certo? Esse 2 que aparece aqui agora multiplicando, posso passar dividindo. Ele é um número positivo, não vai alterar a desigualdade, se eu dividir toda a desigualdade por 2. E eu fico com essa desigualdade aqui agora, certo? Módulo de x menos 1 é menor do que epsilon sobre 2. Pois bem, comparando agora a desigualdade 0 menor do que módulo de x menos 1 menor do que delta, com a desigualdade que nós obtivemos, que foi módulo de x menos 1 menor do que epsilon sobre 2, então a gente percebe que uma escolha é exatamente fazer delta igual a epsilon sobre 2. Na verdade, funcionaria também se eu pegasse delta menor do que epsilon sobre 2. Mas aqui vamos colocar delta igual a epsilon sobre 2. Desse modo, o que a gente provou? A gente provou que, para qualquer epsilon maior do que 0 que você fornecer, existe um delta maior do que 0 correspondente, que é delta igual a epsilon sobre 2, de tal modo que o módulo de 2x mais 3 menos 5 é menor do que epsilon, sempre que o módulo de x menos 1 for maior do que 0 e menor do que delta. Desse modo, eu provei pela definição que o limite de 2x mais 3 quando x tende a 1 é igual a 5. Para clarear isso aqui, se a gente voltar lá naquele exemplo que nós tínhamos feito, era exatamente o que eu tinha dito que, perceba que tem uma relação. Eu decrementei 0,5 aqui, e claro, eu aumentei 0,5, e aqui acabou decrementando em 0,25 e 0,25. Ora, 0,25 é a metade de 0,5. Então, não é à toa que essa coisa aqui aconteceu. Bom, para ajudar no cálculo dos limites, nós temos algumas propriedades operatórias, ou propriedades aritméticas. Então, vamos lá. Seja k uma constante qualquer e considere que os limites
de f de x quando x tende a c e de g de x quando x tende a c existem. Então são válidas as afirmações abaixo. A primeira é essa daqui. Se eu tiro o limite quando x vai para c de uma determinada constante multiplicando a função, então é o mesmo de eu fazer o limite da função quando x tende a c e o resultado multiplicar pela constante. Entre aspas, é como se a constante pudesse sair do limite. Agora nós temos o seguinte, se eu tirar o limite da soma entre essas duas funções, vai ser igual a somar o limite de cada uma das funções. Ou seja, o limite da soma é igual à soma dos limites. Uma consequência da propriedade 1 e da propriedade 2 é exatamente a propriedade 3. Se você quer tirar o limite da subtração, vai ser igual à subtração dos limites. Quarta propriedade, o limite do produto é igual ao produto dos limites. Por fim, limite da divisão é igual à divisão dos limites. Claro que esse limite aqui, no denominador, não pode ser zero, senão você teria uma divisão por zero, o que não está definido. O importante em todas essas operações, nessas propriedades, é que todas elas devem ser demonstradas. Principalmente se você vem de um curso de matemática, você tem praticamente a obrigação de estudar as demonstrações para essas propriedades. Eu não vou fazê-las aqui, mas está amplamente disponível nos livros de cálculo que você tem e que nós temos por aí. Ok? Bom, vejamos um exemplo, um exercício. Vamos calcular o limite de 5x mais 2 quando x tende a 4, usando as propriedades operatórias. Vamos ver. Bom, a primeira propriedade operatória que eu posso usar é o limite da soma e a soma dos limites. Então, o limite de, quando x tende a 4, de 5x mais 2, vai ser o limite de 5x quando x tende a 4, mais o limite de 2 quando x tende a 4. Aqui eu tenho um produto, ou ainda uma constante. Eu poderia também usar aqui numa boa a propriedade 1, que é uma constante, pode ser do limite. Mas aqui eu estou usando a do produto, não tem problema. Então nós temos o limite de 5 quando x vai para 4, o limite de x quando x vai para 4, mais o limite de 2 quando x vai para 4. Fica como exercício provar que o limite de uma constante é a própria constante. Então esse limitezinho aqui vai dar 5. Também vai ficar como exercício que o limite de x quando x tende a 4 dá 4. De novo, o limite de uma constante é a própria constante. Então, no final das contas, vai ficar 5 vezes 4 mais 2 igual a 22. Então, 22. Perceba que eu só estou fazendo isso aqui para você enxergar as propriedades operatórias sendo aplicadas. É óbvio que quando você já pega uma certa experiência no cálculo de limite, você não vai destrinchar e exibir todas as propriedades operatórias que você está usando. Mas é importante você notar e é importante você perceber que você está usando essas propriedades, mesmo que implicitamente. Passamos mais outro exercício. Calcula o limite, quando x tende a 2, de x menos 2 sobre x ao cubo menos 4x, usando as propriedades operatórias. Primeiro, perceba o seguinte, esse limite aqui tem um probleminha. Se você aproxima 2 aqui, no lugar de x, você tem que no numerador vai aparecer 0. Se você aproxima aqui por 2, você vai ter 2 ao cubo, que dá 8, menos 4 vezes 2, que também é 8, e aí você teria um denominador sendo 0. Ou seja, você tem um limite onde o numerador vai para 0 e o denominador vai para 0. Isso é uma indeterminação. Então, você primeiro tem que trabalhar com esse limite, fazer algum tipo de simplificação, para não ter mais essa indeterminação. Então, vamos fazer isso. Aqui no denominador, o que eu fiz? Coloquei x em evidência, certo? Então, apareceu x que multiplica x ao quadrado menos 4. Usando o produto notável, x ao quadrado menos 4, eu sei que é x menos 2, que multiplica x mais 2. E eu vou poder simplificar o x menos 2 que eu tinha no numerador com o x menos 2 que eu fiz aparecer no denominador. Então, no final, esse limite aqui, simplificado, é o mesmo que calcular esse limite aqui. Lembrando que essa simplificação só pode ser feita porque x não é 2. X se aproxima de 2. Como x não é 2, esse número aqui ele nunca vai ser 0. Então, por isso que eu posso simplificar os dois aqui. Então, mas tudo bem. Continuando agora aqui sim eu vou usar as propriedades operatórias. O que eu tenho? Eu tenho a divisão, então eu peguei e apliquei a divisão. Tenho também o produto e tenho também a soma. No final fica algo desse tipo, Limite de 1 quando x tende a 2, aqui fica limite de x quando x tende a 2, aqui fica limite de x quando x tende a 2 e aqui limite de 2 quando x tende a 2. Novamente, lembra que eu tinha deixado como exercício você provar que o limite de uma constante é a própria constante. Na verdade, também vou deixar como exercício provar que o limite de x quando x tende a um a qualquer, é exatamente esse valor a que ele está tendendo. Então, aqui nesse caso, o que é que vai sobrar? Vai sobrar 1 aqui, aqui vai sobrar 2, 2 e 2. Ou seja, no final, esse limite equivale a 1/8. Aqui terminamos esta aula.
Espero você nos próximos vídeos.